versículo de Isaías 6:5. Somente esse versículo ele está trabalhando. E dentro desse versículo, primeiro a gente vai expor alguns pontos nele. Depois a gente vai para uma breve reflexão, uma revelação que o Espírito Santo me trouxe. Isaías 6:5. Ai de mim, gritava eu, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Habito com um povo também de lábios impuros. Entretanto, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando eu fui falar, Lucas tem que levar uma mensagem. É a mensagem sobre o reconhecimento da indignidade. E é algo que a gente vê hoje em dia, que o orgulho e o ego nosso tem afetado muito nisso. E quando Isaías fala da expressão ai de mim, mostra a convicção que Isaías tinha que era um pecador. E na próxima parte do versículo, quando ele fala sou homem de lábios impuros, é uma afirmação, eu acho uma afirmação incrível, pois mostra a consciência do pecador. Quando nós unimos a consciência mais a convicção, nós chegamos ao ponto do reconhecimento da indignidade. E quando Isaías se reconhece indigno a louvar um Deus tão puro e santo, é um ponto que eu trago para nossa reflexão. A gente muitas vezes achamos que somos santão, né? Igual tem os achamos de anjão, né? Santão. A gente acha que nós somos santos, mas somos pecadores, cheios de falhas e defeitos. E nesse momento que Isaías reconhece isso, é um momento fenomenal, porque é um momento onde há um diálogo real com Deus. Um momento onde realmente Isaías vai falar, não, eu não sou digno. E quando, indo para outra parte do versículo, habito com um povo também de lábios impuros. Nota-se que nós muitas vezes somos produtos do meio que vivemos. E quando Isaías habitava com um povo de lábios impuros, naquela época o povo de Israel não era digno de louvar a Deus. Um povo entregue à idolatria, entregue ao pecado. Um povo totalmente com o coração endurecido para o Senhor. A gente pode notar que Israel tinha valores distorcidos. E quando a gente traz para uma realidade nossa hoje, fazendo uma correlação, a gente pode também notar que a sociedade que vivemos, os valores são diferentes. Todos sabem aqui quais são os valores cristãos. Eu não vou ficar relatando todos os valores, os mandamentos. Mas vocês percebem que a sociedade hoje tem os valores inversos aos nossos? Pregam coisas que muitas vezes somos condizentes, coisas mundanas, assim, se a gente podemos dizer. E quando esses valores distorcidos são pregados, eles começam a adentrar a nossa vida como cristão. O porquê disso? Como assim? É muito fácil a gente estar dentro da igreja, no meio da comunhão dos santos, igual o pastor Oswaldo costuma falar. Mas e quando você sai lá fora? Quando você sai lá na rua, na sua faculdade? Não sei se alguém está no ensino médio aqui, na escola. Como é que é lá? Você olha para o lado e você vê que as coisas não caminham conforme é dentro da igreja. E os valores que são pregados lá fora, muitas vezes distorcem os nossos valores. Sem a gente perceber, a gente começa a ter os nossos valores distorcidos. E eu costumo falar que o mundo começa a entrar dentro da igreja. Os valores cristãos começam a ser alterados para valores mundanos. E isso é muito ruim, porque o que o mundo mais prega que vocês veem? Vai, dá um chute aí. Quero um chute. Dá um chute aí, pessoal, qualquer coisa. E que o mundo mais prega?
Liberdade. Quem mais? Prazer. O pessoal livre, paz e amor também tem. Também. O mundo prega, percebeu que todos vocês citaram várias coisas, né? E é tudo valores que são contra o que nós acreditamos. O mundo prega um quesito ser demais. Cara, eu sou demais porque eu pego muita mulher. Sou demais porque eu bebo, sou demais porque não sei o que, porque eu tenho um carrão. Ou porque eu tenho muita grana. E quando o mundo prega o ser demais, nós começamos também a querer ser demais. Porque nós começamos a olhar aqui e achar o máximo. Caraca, um máximo. Nossa, mas como eu queria ter uma mansão? Queria ter um jatinho, sei lá, igual o Neymar. Enfim, mas a gente começa a ver que os valores estão sendo invertidos. Está adentrando a igreja. E com isso, a gente começa a colocar Deus, que é o único que tem que ter no nosso coração em primeiro lugar. Deus. A gente começa a colocar ele abaixo das outras coisas. A gente começa a colocar altares e altares idólatras no nosso coração. A gente começa a colocar casa em primeiro lugar, até mulher e esposa em primeiro lugar. Não sei se alguém namora ou é casado aí, mas enfim, muitas pessoas fazem isso. E não é correto. Porque o primeiro lugar é de Deus. Somente dele, porque ele é o único digno de ser glorificado e adorado. E hoje, como o Júnior falou, eu acho que hoje é dia da gente quebrarmos essas cadeias, essas correntes. Temos que reconhecer a nossa realidade. A transformação começa a partir do momento que nós confessamos o que há de errado em nós. A partir do momento que nós aceitamos e reconhecemos a total indignidade nossa. E quando eu li esse texto de Isaías 6,5, eu tive 3 visões diferentes sobre um pecador. E depois eu também tive uma outra, assim, o Espírito Santo veio conversando comigo, que eu até acrescentei aqui, que é a negligência do pecador. Um pecador com a visão errada sobre Deus. A visão comum que o cristão deveria ter é da magnitude de Deus, certo? Porque você vai pegar em toda a Bíblia, qualquer tradução da Bíblia, qualquer uma, você nunca vai ver uma palavra diferente saindo de Deus, diferente de eu sou. Eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. Tudo começou em mim, tudo vai acabar em mim. Então quando você olha um Deus tão magnífico como esse, não tem como você não ter temor a Ele. Mas sabe o que acontece com os corações nossos, muitas vezes? É que nós começamos a adorar a Deus por mera formalidade e hipocrisia. Chegamos aqui na igreja, louvamos a Deus, glorificamos a Deus, gritamos e cantamos louvores. Mas quando você passa dessa porta, qual é a primeira reação que você tem? É muito fácil ser cristão aqui dentro, é muito fácil seguir a Deus aqui dentro, mas e quando passa a porta? E essa religiosidade, o que ocasiona no coração do homem, onde antes resplandecia a luz, é obscurecido pelo pecado. E eu gosto de uma segunda visão também, que eu acho que é uma visão mais coerente e correta sobre Deus. Você vai ver muito na Bíblia isso. Pessoas santas e o modo de falar, porque santo foi somente Jesus Cristo. Eram pessoas cheias de humilhação, pessoas que reverenciavam Deus. E você pode notar que essas pessoas, as manifestações foram as mais extraordinárias diante da presença do Senhor. Moisés, por exemplo, como a sarça ardente que foi falado. E essas humilhações e reverências, o que era mais marcante, que aproximava mais as pessoas de Deus. Porque quanto mais você reverencia Deus, mais você se humilha, mais você nota que você é um pecador e mais você abomina o pecado. Deixar de ser um pecador é impossível, por causa da nossa raiz. A raiz lá de Adão.
É impossível deixar de ser um pecador. Mas existe um caminho para a santificação. E essa parte é uma parte muito delicada de se tratar. Mas o que eu queria deixar nessa segunda visão é que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você reverencia a Deus, mais você vai abominar o pecado. Isso é uma consequência da reverência, da humilhação perante ao Senhor. A terceira visão trouxe uma visão para a nossa realidade agora. Não somos dignos de estar com Ele, nem de habitar o céu com Ele. Não há um justo entre nós. Esse é o fato, essa é a realidade. Não há um justo entre nós. Mas pela graça, que é um favor imerecido, Ele veio para nos buscar, os perdidos e impuros. Olha isso. É um favor imerecido. Ele veio nos buscar. Mesmo nós, com todos os nossos defeitos, com todos os nossos problemas, Ele veio nos buscar. Só que para a gente entender e ter essa consciência sobre o Senhor, nós precisamos ter um coração humilde e contrito para aceitar isso. O texto de Isaías 6,5, Isaías mostra a consciência, a convicção do pecado. E quando ele mostra isso, essa indignidade, ele se aproxima do Senhor. Como foi relatado no versículo 6, do 1 ao 4, tem toda a manifestação gloriosa perante a Deus, a manifestação dos querubins. Isaías olha que ele não é nem digno de estar ali louvando a Deus. Muitas vezes nós achamos que somos dignos de alguma coisa. Mas eu sou digno de ter isso, ter aquilo. Eu trabalhei muito para ter isso. Tudo na sua vida é dom de Deus. É dom de Deus. Eu estar aqui falando para você nesse momento é um dom de Deus. O Júnior falar é um dom de Deus. Todos que pregarem nessa noite é um dom de Deus. Tudo que você faz na sua vida é um dom de Deus. Nós costumamos muitas vezes acharmos que nós somos demais. E quando achamos isso, a gente levanta altares e altares de idolatria em nosso coração. E essa terceira visão é uma visão que determina como será a nossa vida com Deus. E outra coisa que ocorre muito é a negligência. Alguém sabe definir negligência? A negligência é a desatenção, a preguiça, a cegueira total dos seus atos. Em breve, palavra, vou deixar para amanhã. Vou ler a Bíblia amanhã, vou orar amanhã. Sempre amanhã, um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Só que a gente esquece que Jesus vai voltar. E você não vai ter tempo de falar para Ele, semana que vem eu estou aí de novo. Você não vai ter esse tempo para falar isso para Ele. Então, o que você pode fazer, faça hoje, não faça amanhã. E chegando na conclusão da mensagem, eu notei 3 efeitos que a negligência faz. Eu estou igual o Anderson, gritando por mensagens rápidas. E os 3 efeitos da negligência. Primeiro efeito, a negligência faz com que o homem se acostume com o erro. Você começa a errar e você fala, tudo bem. Só mais uma vez, só mais um dia, não importa. E você vai se acostumando com esse erro. A negligência faz com que o homem se acostume com o mundo e as suas concupiscências. Em breve palavras, o pecado em geral. E eu vou fazer uma breve analogia agora. Imaginem um coração nesse momento. Eu não sou médico nem nada, tá? Só uma analogia rápida, então não me critique que faz medicina. Mas vamos lá. Imaginem um coração e uma artéria. Você tem uma má alimentação. Durante anos, uma má alimentação. Por opção sua, uma alimentação, porque ninguém está te forçando a comer as coisas, né? Então, a má alimentação não é uma culpa sua. E aí, você vai comendo essas porcarias por aí, vai se alimentando mal. Essa artéria vai ficar obstruída, certo? Não precisa ser nenhum médico para falar isso. O que ocasiona quando a artéria é obstruída? Um infarto.
E agora a gente vai trazer para uma realidade. Agora imagine nesse momento que existe um martelo entre você e Deus. Imagine um martelo entre você e Deus nesse momento. Pode parecer meio boba essa analogia, mas imagine. Você optou por comer coisas ruins, uma má alimentação, coisas que profanaram o templo de Deus. E você sabe que você está ligado para um martelo. Lembra do infarto que ocasiona pela má alimentação? Eu vou falar aqui uma analogia com o infarto espiritual. Você obstrui a passagem, o canal que flui entre você e Deus. E é nesse momento que você começa a acostumar com o seu erro, que a primeira parte da negligência começa a valer. E essa obstrução, que eu vou falar infarto espiritual, vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus, porque ele vai deixar de existir. Porque quanto mais cego você fica, mais você persiste no pecado. Eu não sei se alguém aqui já desviou, se alguém aqui veio do mundo, mas quanto mais você vive no pecado, mais difícil sair. E logo, indo na terceira parte da negligência, tudo isso que a gente falou aqui mostra que há um forte indício a uma rejeição aos mandamentos de Deus. É um forte indício à rejeição do Criador, a criatura rejeitando o Criador. E essa rejeição, essa desobediência a Deus arruina a nossa vida, pois a gente negligencia o que é bom, que é Deus e seus mandamentos. A gente acaba fazendo mal, porque o Deus que eu e você servimos é santo. Ele não tem falha, não tem defeito. Nós somos os pecadores. Nós somos salvos pela graça que é um favor imerecido. Mas Ele não é. Então, antes que a gente fique brincando com Deus, achando que Ele é um ser qualquer, ou algo tipo quadrinhos que muita galera vê aí, ou um filme de herói, Ele não é. Ele é sério. A gente tem que ter temor a Deus. Ao mesmo tempo que Ele nos ama, Ele é justo. E a justiça dele é pesada. Deus é muito justo. Você vai ver várias vezes, repetidas vezes, Israel errando e Deus punindo Israel. Então, antes de termos uma vida na cegueira, a confissão do pecado é primordial, pois Ele nos traz para a luz. Mesmo que os seus pecados, você vai imaginar que existe uma classificação de pecado, né? Todo mundo imagina pecadinho e pecadão. Mas não existe uma classificação de pecado. Tudo é pecado. Mentira é pecado, pornografia é pecado, tudo é pecado. O que o pecado causa com o homem é igual uma doença degenerativa causa. Ele vai te destruindo lentamente, vai te matando lentamente, até chegar um momento que você pode até perder sua vida por uma depressão, por uma tentativa de suicídio. Até parece, você está sendo muito radical, Lucas. Não estou sendo radical, mas assim, são consequências que o pecado causa, consequências que o pecado traz na nossa vida. E eu queria fazer uma oração de confissão com vocês, porque todo esse momento a gente falou de confissão e indignidade. E qual é a forma de a gente mostrar a nossa indignidade perante a Deus? Confessando que nós somos indignos dele. Coloque a mão direita no coração de vocês. Quem quiser ajoelhar, quem quiser ficar em pé, da forma que vocês preferirem, da forma que vocês optarem. Só fechem os olhos e escutem por um momento. Senhor de misericórdia, confesso a Ti todos os meus pecados do dia, da semana, do ano. Todos os pecados da minha vida. Muitas vezes, que nós omitimos, pecados comissionados, pecados do mau humor, dos prazeres carnais, pecados da ira,
da falta de crença em Deus, a incredulidade, por trazer desonra ao nome de Deus como filhos, da impureza dos pensamentos, das palavras, atos da cobiça, da idolatria por coisas bobas e bens materiais, da negligência à tua palavra, Deus. E nesse momento agora, você e Deus, converse com o Senhor, confesse tudo que você tem que confessar, fale tudo o que você tem que falar. Eu não sei o que tem no seu coração nesse momento, eu não sei o que está aí passando no seu coração, mas Deus sabe todas as coisas. Então converse com Ele, fale com Ele, sinta-se tocado e abraçado por Ele nesse momento. Espírito Santo, guia-nos aqui, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade entre nós. Jesus, na palavra vai falar, onde há dois ou mais, Jesus Cristo está. Então Ele está aqui, nesse momento. Então conversem com Ele. Conversem. Abra um diálogo com Deus. Fala, Senhor, eu errei por isso, isso e isso. Abra um diálogo com o Senhor. Uma conversa entre pai e filho. Uma conversa entre amigos. É uma conversa. Vai colocando para fora tudo. Vai colocando tudo para fora. A palavra diz: mesmo que andemos pelo vale da sombra e da morte, não precisamos temer mal algum, porque Deus com a sua vara e seu cajado nos consola. Não precisa temer, somente confesse. Não tenha medo de falar com Deus, não tenha medo de conversar com Deus. Ele está aqui para te escutar nesse momento. Então reconheça quem é digno dele. Converse com ele. Vai conversando. Se você não conseguir confessar, peça: Espírito Santo, me ajude nesse momento. Espírito Santo, me ajude. Ele é nosso consolador. Ele nos ajuda. Ele nos guia, nos direciona para o caminho correto. Mesmo que muitas vezes nós não temos a coragem, não temos a vontade de falar, Ele sabe de todas as coisas e Ele está aqui. Então clame: Espírito Santo, ajude-me, ajude-me. Nós pecadores estamos aqui diante de Ti, Deus. Ajude-nos a mudar, a transformar. O arrependimento não é chorar, o arrependimento é você mudar. Mude. O arrependimento não é você chorar, é você mudar de vida. Clama ao Espírito Santo para que Ele te transforme. Peça a Deus. Arrependa-se de coração. Tenha um coração humilde para admitir os seus pecados, para admitir as suas omissões e comissões, para admitir a sua dignidade perante a Deus. Vai conversando com o Senhor nesse momento. É você, é você. Eu não sei o que está passando nesse momento na sua vida, no seu coração, mas Deus sabe. Tocado e abraçado por Ele nesse momento, pois Ele está aqui. Sinta a sua presença, sinta Ele de verdade. Solte para fora, quebra as cadeiras do seu coração, porque hoje é dia de quebrantamento, dia do arrependimento de verdade. Vai falando com Deus, vai conversando com o Senhor. Humilde, admitir o seu erro e admitir que não é digno.
as pessoas não veem, mas o Senhor vê. Substitua essas artérias, faça o coração doce, pulsante novamente. O coração, Pai, vivo, que queima pelo Evangelho. O coração que queima, Senhor. O coração que queima por Ti, anseia por Ti, Pai. O coração pronto e preparado. O coração para que o Senhor volte hoje. Eu te conheço. Muitas vezes nós oramos dessa instrução. Deus não escuta a gente. Mas tem pessoas que oram, que você nem conhece, mas você vai falar: esse é meu filho. Eu estou sofrendo, mas por quê? Porque essa pessoa tem o coração vivo, tem um coração que confessa, um coração limpo. Então, Senhor, hoje é dia de confessar. Vai conversando